Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Superdotação na Pele. Eu sou a Poliana Raquel Pedroso, sou psicóloga, sou terapeuta do esquema, sou mestre em educação e hoje eu estou aqui com uma pessoa super especial, com a Áurea, para a gente falar, né, de um assunto aí tão importante que é o perfeccionismo e a postura crítica exagerada na superdotação. Sabemos, né, que é um padrão que perdura durante toda a vida desse superdotado e que é um padrão que gera muito sofrimento, né, em todas as faixas etárias também. Por isso, né, eu convidei a Áurea para estar aqui com a gente para trazer um pouquinho mais, né, sobre a sua prática clínica, mas também, né, todo um repertório aí, um arcabouço, para a gente ampliar o nosso conhecimento, né, sobre essas características e como lidar melhor com isso. Seja bem-vinda, Áurea. Muito obrigada por ter aceitado, né? Muito obrigada por ter, é, né, disponibilizado o seu tempo de estar aqui com a gente, compartilhando, né, os seus conhecimentos, compartilhando um pouquinho também, né, das suas experiências, de histórias, né, que você vai contribuir aqui muito com esse podcast. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo por ter aceitado e por estar aqui, né? É uma honra ter você aqui com a gente nesse podcast. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Poli. E para mim é recíproco, né? Eu me sinto muito feliz por poder fazer parte desse movimento de disseminar conhecimento de qualidade sobre a superdotação, tirar muitos superdotados da invisibilidade e para que cada vez mais as pessoas entendam que ser superdotado não é ser um supergênio, que superdotados, além de terem um desempenho intelectual muito acima da média e uma sensibilidade, também passam por muitas dificuldades ao longo da vida. E o perfeccionismo é mais uma delas, né? Então, quando você trouxe essa proposta de tema, eu pensei, caramba, que desafio falar sobre perfeccionismo com uma pessoa que eu admiro imensamente, que é você, Oli, e sobre uma temática que é um desafio no dia a dia do meu consultório. Então, agradeço o convite. Eu que agradeço, Áurea. E a Áurea, né, é psicóloga, também é mestre em educação, né? Eu acho que seria importante você também ressaltar um pouquinho da sua formação, como que as pessoas, né, podem te encontrar aí nas redes sociais, Áurea, por gentileza. Claro. Como você disse, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, atendo adolescentes e adultos no meu consultório que fica em Curitiba, mas também atendo pacientes de diversas partes do Brasil e do mundo de forma online. Realizo avaliação neuropsicológica também, trabalho com práticas baseadas em evidência e o meu maior escopo de trabalho hoje e há bastante tempo é o campo da superdotação, porque é uma área de pouco conhecimento e que foi pouco explorada dentro do campo da psicologia, do contexto da psicologia, mas que eu vejo que existe uma grande demanda de pessoas buscando um atendimento especializado e como é frustrante quando eles se deparam com terapeutas que não conhecem ou que não têm um conhecimento aprofundado sobre superdotação. Uhum. Além disso, a Poli comentou que eu sou mestre em educação e foi lá que eu conheci essa joia que é a Poli, né? Foi a nosso primeiro encontro e desde lá a gente vem trocando e desenvolvendo projetos juntas. E para mim é muito gratificante, é uma enorme alegria poder fazer parte de mais um projeto que eu vejo que tem tanto cuidado e tanto zelo e qualidade em abordar a temática da superdotação. Obrigada, Áurea, fico lisonjeada. E, né, você fez exatamente eu pensar uma coisa aqui agora que antes, né, da gente começar, talvez, com o nosso tema, né, do perfeccionismo, eu acho que o perfeccionismo, ele também está muito intrínseco na nossa própria história, né? Quando a gente pensa ali de um padrão que gosta, né, um padrão mais acadêmico, né, que vai precisar ter um perfeccionismo muito mais apurado, né? Eu lembrei ali do mestrado, né, o quanto gera Sim, sofrimento, né, você fazer ali escrever uma dissertação se você tem esse padrão, né, estruturado ali de funcionamento. Então, eu acho que, né, basicamente, eu me considero uma pessoa, né, extremamente perfeccionista, mas eu acho que ultimamente, né, até eu estando aqui hoje fazendo esse podcast ao vivo, né, sem treinamento, sem, né, fazendo algo assim mais espontâneo,
isso de fato, né, é uma ação que eu faço para ir de encontro, né, com as crenças ali mais distorcidas sobre o meu próprio funcionamento. E também, muito tempo, né? Por muito tempo, o perfeccionismo me impediu de fazer isso, né? De estar aqui hoje com você, de trazer conteúdos na internet. Eu acho que Sim, muitas vezes, né? Mesmo tendo o conhecimento, tendo o potencial, o perfeccionismo ele nos trava, né? E eu sempre digo que o perfeccionismo ele pode se tornar paralisante, né? Quando ele está muito exacerbado. E eu tinha esse perfeccionismo paralisante, né? Eu não postava nada nas redes sociais se não tivesse milimetricamente ajustado, se não tivesse certinho, se eu não tivesse corrigido cada vírgula, né? E quando de fato eu comecei a trazer coisas espontâneas, né? E perceber que o impacto era muito maior do que aquilo que eu milimetricamente cronometrava, ajustava, alinhava, né? E o quanto eu poderia, talvez, acessar muito mais pessoas, né? Colocando ainda algumas características, né? Eu não faço de qualquer jeito, né? Não vomito lá claro. fazendo um post. Mas o quanto me paralisava antes, né? E o quanto agora eu me beneficio, né? Desse comportamento mais ajustado. E eu acho que o primeiro ponto, né, da nossa conversa, Áurea, é que muita gente escuta, né, eu sou perfeccionista, né? Acho que se a gente for perguntar aí para todo mundo, sei lá, numas 10 pessoas, sei lá, 9 vão dizer para a gente que são perfeccionistas, né? Qual que é a diferenciação, né, entre o perfeccionismo ali do senso comum para, de fato, uma posição perfeccionista, né, de um fenômeno mesmo psicológico que a gente está falando aqui? Uhum. É, hoje a gente tem uma compreensão de que o perfeccionismo ele está associado a um nível de exigência a respeito de pensamentos, comportamentos, num âmbito tanto interno, então assim, eu posso estar me cobrando excessivamente agora e ninguém sabe disso. Então pode ser vozes da minha cabeça me dizendo que eu preciso performar lindamente. Ao mesmo tempo, pode ser um perfeccionismo que está associado a uma alta performance, padrões rígidos, que eu estabeleço expectativas e regras que são muito difíceis de serem modificadas, eu não consigo transitar dentro daquilo. Então, o perfeccionismo ele tem uma tendência a trazer um nível de sofrimento quando ele vem numa categoria exacerbada, que traz um peso, uma pressão constante. Esse perfeccionismo, eu digo assim, ter um funcionário perfeccionista na sua empresa, no seu negócio, é algo que é sensacional, porque é aquela pessoa que vai chegar no horário, é aquela pessoa que vai desempenhar, que vai entregar no prazo, que vai reler várias vezes o mesmo contrato até achar as minúcias do que precisa ser feito, ao mesmo tempo, ao custo do relaxamento, ao custo de espontaneidade e da construção de relações, porque muitas pessoas perfeccionistas acabam se pressionando tanto e monitoram até o que vai dizer, em que circunstância que essa frase é cabível. Será que essa pessoa está me julgando? Eu estou sendo analisado externamente ou não? E ali vai trazendo um nível de sofrimento muito grande. Então, se a gente for olhar do ponto de vista corporativo, ter um funcionário perfeccionista vai trazer altos desempenhos para a minha empresa. Mas para o funcionário, está envolvido um nível de sofrimento, um nível de dificuldade, um nível de autocobrança, de ansiedade e outros transtornos psicológicos que podem trazer muito prejuízo. Então, a gente percebe que hoje muitas pessoas são afastadas do âmbito do trabalho em decorrência de condutas perfeccionistas que se instauraram lá na mais tenra idade. Lá na infância, desde pequenininho, a gente consegue perceber alguns traços que estão associados a esse perfeccionismo e que já vão trazendo muita frustração. Uhum. E eu acho que o que você pontuou aqui, né, muito importante, porque a gente acaba vendo, né, ali, de fato, o sintoma, né, a depressão, a ansiedade exacerbada, o esgotamento psicológico, né, mas o que gera, Muito. de fato, esse sintoma, muitas vezes pode, né, estar associado ao perfeccionismo, à autocrítica, né, à autoexigência, há várias características funcionando em conjunto, né? Não é só o perfeccionismo, é tudo que tá ali que faz. E aí vamos pensar, né, na intensidade emocional, né, que vai também gerar ali um desconforto. Então eu vejo que Uhum.
existe uma complexidade de características, né, que estão funcionando, né, no mesmo time, né, e isso gera ali um desconforto e um gasto de energia muito maior. E você deu alguns Exato. exemplos, né, que eu também já recebi, né, pacientes que fazem, ao invés lá, o chefe pediu um PowerPoint. Então, eu faço 3 PowerPoints de jeitos diferentes, né, para oferecer. Só Sim. que fazendo 3 PowerPoints, eu perdi o meu final de semana, né? Eu É. perdi, sei lá, o meu sono com, né, o gasto de energia que eu fiz ali, porque eu fiquei criando, e aí tem o hiperfoco, né? Tem várias características que se permeiam junto. E eu Total. vejo que isso, né, acaba às vezes gerando gastos de energia que de fato, né, vão afetar no bem-estar desse sujeito, né? Porque estão gastando muito mais. E isso vai ter que ser tirado de algum lugar. E eu vejo que a Sim, espontaneidade, o lazer, a diversão, a interação social é o que, de fato, né, esse superdotado tira desse lado, mas sim. tem o corpo, né, que está sofrendo ali todo aquele estresse, porque, né, imagina só, fazer 3 PowerPoints de jeitos diferentes, né, não é gostoso fazer isso, né, não é prazeroso. Então, tem um desconforto Exato. muito exacerbado. E quando a gente fala, né, do perfeccionismo, Áurea, eu acho que, né, às vezes isso pode levar, né, a um posicionamento mais de uma rigidez, né? E quando que isso Sim. aparece, né? Quando que esse perfeccionismo leva esse indivíduo a ter uma postura mais rígida, né? A ter uma inflexibilidade, né? Vamos pensar nesse caso, né? Ao invés de fazer um só, né? Eu fiz 3 ali, né? E eu não consegui não fazer aqueles 3 PowerPoints, né? O que que pode Uhum. estar ligado, né? Nem sempre, claro, que às vezes a gente vai ter uma condição de dupla excepcionalidade, que vai ter, né, ali uma rigidez cognitiva maior, mas nem Sim. sempre, né? Às vezes a superdotação já traz uma rigidez cognitiva, né? Que aí, quando pega nas mãos ali do perfeccionismo, nossa, né? Gera um desconforto muito significativo. Exato. Então, quando a gente percebe na literatura, que você tinha perguntado sobre essa diferença do senso comum e o que a ciência tem retratado a respeito dos estudos sobre perfeccionismo, a gente tem um perfeccionismo que é considerado adaptativo, que está associado a estabelecer regras e metas que são tangíveis, que são possíveis de serem realizadas através de muita organização, disciplina, resolução de problemas. Então, existe uma antecipação de cenário que o superdotado quase não antecipa, não pensa em plano A, plano B, plano C, e junto com essa antecipação existe um nível de organização, disciplina e resolução de problemas que vai fazendo com que ele consiga transitar dentro daquelas metas e daqueles prazos e ter objetivos que são realistas. Então, quando a gente tem um perfeccionismo que é adaptativo, é uma pessoa que consegue fazer essas previsões, consegue ter uma expectativa adequada em relação ao seu desempenho, ao desempenho da equipe, se trabalha em equipe, e de acordo com os recursos que estão disponíveis naquele momento, em relação a tempo, produtividade e metas e prazos. E a gente tem um perfeccionismo considerado desadaptativo, que é quando o superdotado ele acaba estabelecendo prazos, metas intangíveis, que exigem um nível de pressão e um nível de satisfação que só acontece quando ele consegue desempenhar de acordo com a meta que ele tinha estabelecido para ele mesmo. Então, tem uma frase que diz assim: Eu só quero saber do que pode dar certo, que é aquela música, né? Uma delícia de ouvir. O próprio superdotado está escaneado nessa música, porque muitos acabam focando o quanto eles gostariam de performar de acordo com aquelas metas, com aqueles objetivos, e acabam se pressionando a ponto de passar o seu tempo de lazer, de passar seu tempo de sono, desempenhando cada vez mais no trabalho, como se fosse um ratinho dentro, girando naquela roda da produtividade para conseguir desempenhar e atingir as suas próprias metas de perfeccionismo e de desempenho. E aí a gente pode cair em alguns desafios emocionais em decorrência dessa pressão constante, onde não há brecha, onde não há maleabilidade para o erro. Isso vai tornando cada vez mais o contexto, seja acadêmico, seja de
trabalho ou até na sua própria produção. Tem superdotados que a gente observa que está pintando uma tela, que ama fazer aquilo, é o seu momento de autorregulação, de relaxar, e no momento que é para ser relaxante, se eu faço um traçado um pouquinho fora do eixo, aquilo já me decepciona, eu já quero jogar tudo pro alto, falar, não quero mais pintar, não gosto mais de pintar, coisa chata, não sei o quê, só que na verdade é aquela dificuldade de lidar com a sua própria frustração. E aí, na literatura, a gente tem observado que além desse perfeccionismo desadaptativo e adaptativo, a gente tem três categorias ou subcategorias, acho que podemos chamar assim, associados ao perfeccionismo. Então, a gente tem um perfeccionismo que é com a gente mesmo, é um perfeccionismo autodirecionado, quando eu estabeleço metas, quando eu estabeleço objetivos que são baseados em condições. Então, por exemplo, quando eu consigo desempenhar de acordo com aquilo que eu tinha programado, eu sinto um nível de satisfação, é um deleite, é uma realização muito grande. Em contrapartida, quando eu não consigo, seja por uma questão de saúde, seja uma questão de cansaço, ou até por um motivo pessoal de família, eu não consigo desempenhar dentro daquele objetivo que eu tinha, daquele parâmetro, daquele prazo, vem um nível de frustração astronômico, a ponto, como eu citei, a questão da tela, de não querer mais fazer, ou de achar, aí vem pensamentos catastróficos, né? Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir fazer isso, eu não sou bom o suficiente, e vem inúmeros questionamentos. Além disso, a gente tem um perfeccionismo que está direcionado para as outras pessoas. Então, muitos superdotados acabam se isolando, além dessa característica lá da infância, de não se sentirem conectados ou se sentirem essencialmente diferentes das outras pessoas, acabam se isolando dos pares da mesma idade, porque um compromisso é um compromisso. E quando eu percebo que as pessoas não estabelecem esse mesmo nível de comprometimento e de entrega numa relação, eu já me afasto porque eu consigo entender que essa pessoa não é confiável. E aí, esse perfeccionismo direcionado para os outros pode trazer uma sensação de que as pessoas são incompetentes, de que as pessoas não são confiáveis. E aí eu vou estabelecendo métricas cada vez mais altas, e cada vez que alguém que eu conheço, pode ser uma pessoa que mora no meu coração, mas se essa pessoa fugir um pouquinho da linha, eu já sinto um nível de frustração muito grande, eu já fico muito incomodada, seja assim, para coisas muito banais, como a minha mãe sempre faz uma torta de frango, e hoje ela fez a torta de frango, a consistência da massa tá pastosa, tá esquisita, saiu do padrão de qualidade da minha mãe. Eu já posso ficar extremamente frustrada, porque eu tinha uma alta expectativa em relação àquele alimento, até a questões extremamente pertinentes, né? Então, uma palavra dada é uma palavra que precisa ser mantida, que precisa ser cumprida pelo superdotado e pela pessoa que ele confia. E quando isso, dadas as circunstâncias, não acontece, existe um nível de frustração muito grande. Então, é como se esse perfeccionismo que é direcionado para as outras pessoas tenha uma alta expectativa em relação aos outros, né? Eu preciso que as outras pessoas performem assim como eu consigo. Eu preciso que as outras pessoas mantenham a palavra. Eu preciso que as outras pessoas consigam manter um padrão de qualidade, de desempenho, de coerência, senão eu não me relaciono. Aí eu já saio da relação, eu já me afasto, eu me isolo, ou é um nível de frustração muito grande, muito exacerbado. Nas relações, a gente vai percebendo que isso vai trazendo um prejuízo bem importante, porque aí é aquela pessoa que pode deixar, às vezes, o companheiro amoroso tenso em alguns momentos. Ah, mas você falou que ia fazer aquilo. Não, mas eu vou fazer. Não, mas você falou faz uma hora e você ainda não fez, quer dizer que você não vai fazer? E vai gerando uma série de pressões na relação amorosa ou nas amizades, e vai tensionando, 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 a ponto da parceria amorosa perder a espontaneidade, perder o relaxamento, medir cada palavra que vai ser dita, sabe? Para conseguir prever alguns sintomas ou algumas dificuldades que o superdotado pode apresentar e evitar qualquer tipo de problema, de retaliação. Então, esse perfeccionismo direcionado para o outro, ele é bastante presente e geralmente ele acaba reforçando aquela crença de isolamento, de abandono, de que eu não pertenço. Então, dificilmente o superdotado ele vai conseguir se conectar genuinamente com pessoas que não mantenham essa palavra e não tenham esse mesmo cuidado
com aquilo que é prometido, com o seu desempenho. Isso vai afetando, inclusive, trabalhos em grupo, né? Um dos grandes desafios da infância do superdotado é esse, fazer trabalhos em grupo. Por quê? Porque ele tem uma expectativa de que as outras pessoas vão desempenhar com o mesmo nível de comprometimento e de qualidade que ele. E aí, quando ele vê aquele trabalho Frankenstein, que é uma coxa de retalhos, bate um desespero que ele precisa jogar fora e fazer tudo de novo. E esse nível de perfeccionismo vai gerando uma ansiedade, porque cada vez que ele ingressa numa nova aula da escola, o extracurricular, ele já vai monitorando para ver quem será que tem um padrão de compromisso, quem será que tem uma entrega mais ou menos no mesmo nível que eu. Isso vai gerando uma tensão, vai gerando uma preocupação e pode aumentar essa sensação de desconexão e de desrealização com o mundo, né? E aí a gente tem um terceiro elemento associado ao perfeccionismo, que é uma pressão social. Então, é um perfeccionismo que vem social, chama-se perfeccionismo socialmente prescrito. Então, é quando o superdotado ele é cobrado por outras pessoas. E é outro fenômeno que acontece de forma muito comum, principalmente quando pessoas leigas e que não foram atrás do que é o conceito de superdotação começam a ter altas expectativas sobre a performance do superdotado, né? Então, esperar que ele faça trabalhos notórios, que ele participe de projetos que envolvam projetos humanitários, que ele vá conseguir descobrir a cura do câncer. Então, muitas vezes, pessoas do convívio dos superdotados acabam tendo uma expectativa exacerbada em relação ao desempenho dos superdotados. Isso vai gerando uma pressão. Porque o superdotado por si só já é um inconformado por natureza. Ele está sempre buscando falhas e dificuldades e tudo, aquilo que ele precisa melhorar, e ele já tem esse padrão de perfeccionismo que faz parte da essência dele. E quando existe uma cobrança externa, então essa dificuldade, essa pressão, essa sensação de insegurança, de nunca estar conseguindo ser suficiente em tudo que ele faz, é elevada ao quadrado ou a quinta potência, eu não sei, difícil de mensurar, mas o que eu quero dizer é que é um nível de pressão, é um nível de insegurança e é um nível de hipervigilância desmedido, o que vai gerando muitas dificuldades. Então, o que a gente tenta trazer do ponto de vista de orientações trate como se fosse uma pessoa normal. Você vai tratar com naturalidade, vai entender essa sensibilidade, vai entender esse nível de intensidade das emoções, mas você não vai querer que seja um super gênio, que essa pessoa mude o mundo. Essa pessoa é só uma pessoa. Essa pessoa também vai ter conflitos internos, essa pessoa também vai ter uma insegurança, essa pessoa também vai passar por muita coisa, né? Então é nesse sentido que a ciência vem trazendo os diferentes âmbitos e aspectos que o perfeccionismo pode se propagar. Uma pessoa muito perfeccionista pode ser perfeccionista somente com ela? Pode. Assim como ela pode não apresentar um padrão tão exacerbado ou desadaptativo de perfeccionismo com ela, mas sofrer esse perfeccionismo vindo dos outros. Assim como ela pode apresentar duas características do perfeccionismo, então com ela mesma e com as outras pessoas, ou a gente pode fazer outras combinações que vão se manifestar, que vão surgir de acordo com os modelos de família, com as interações do ambiente e com a maneira como esse superdotado está sendo orientado ao longo do seu desenvolvimento. E eu fico aqui pensando, Áurea, o quanto, né, de fato, o modelo familiar, ele acaba interferindo, né, nesse padrão de funcionamento do superdotado desde criança, né? Seja ali pela privação emocional, então é muito comum, né, o superdotado ter uma família de alto funcionamento, né, onde todo Muito. mundo funciona muito bem e funciona super independente, né? Aqueles pais que trabalham muito, né, que são super workaholics, e que essa criança se sente privada, talvez emocionalmente, né, ali de orientação, de proteção. E eu vejo que Sim. muito, né, dos superdotados que acabam desenvolvendo, né, um mini adulto, uma responsabilidade precoce, né, um posicionamento ali assim cheio de responsabilidades ou, né, de uma maturidade mesmo precoce, também vão ter esse posicionamento, né, esse comportamento mais perfeccionista,
Mas a raiz dele, né, é uma privação emocional, né? É às vezes o abandono, é às vezes, né, de Sim. fato ali, sei lá, pais que, né, possuem alguma condição de saúde, né? Uma mãe com depressão que, né, tá ali muito mais concentrada nela do que nessa criança. Quais são, Uhum. né, os cenários, né, ou quais padrões de família que você acha que acabam contribuindo, né, para que esse funcionamento ele se torne patológico? Porque assim como você falou, né, tem uma medida que isso é importante para a nossa vida, né, no Sim. sentido que ele tem a sua funcionalidade, mas quando ele passa a ser desadaptativo, quando ele passa a gerar prejuízos, sofrimentos, né, gasto de energia, é, Uhum. Uhum. qual é o cenário, né, que pode ser ali um terreno fértil, né, até para os adultos que estão aqui acompanhando a gente, para eles identificarem, né, nossa, né, eu vivi isso lá na minha infância. Quais são esses cenários, né, que a gente tem ali precocemente, das primeiras interações, talvez, né, ali familiares ou na escola, que acabam contribuindo, né, para um comportamento mais disfuncional do perfeccionismo? Uhum. É, é, essa influência da família gera um impacto muito grande no desenvolvimento das crianças, né? Sem sombra de dúvida, e que vão permanecer ao longo da vida toda. Então, quando a gente pensa assim, superdotado por natureza, ele já tem um padrão de perfeccionismo com ele mesmo. Dependendo do superdotado, ele vai ter um nível de perfeccionismo com o mundo, e dependendo do nível de maturidade, ele vai quebrar esse nível de perfeccionismo com o mundo, né, com as outras pessoas, porque ele vai perceber que isso não procede, né? Isso não é funcional. As pessoas vão decepcioná-lo uma série de vezes e o restante da vida toda. Mas muitas vezes, quando o superdotado ele vai esboçando esses comportamentos de perfeccionismo, a gente já percebe desde muito pequeno. Então, às vezes, uma criança que adora fazer livro de atividade, aquelas, né, bem acadêmicas, assim, que tem um perfil bem acadêmico, adora fazer atividades e tal. Os pais já compraram todos os livrinhos que tem na banca, começaram a comprar online, porque não tem mais papel para colocar e não tem mais criatividade, acabou todas as ideias do Pinterest, enfim, e às vezes a criança nem vai para a escola ainda de tão pequena que é, mas já tem esse padrão de uma busca por cada vez mais querer desenvolver um repertório e habilidades. Então imagina só uma criança que está fazendo uma atividade pontilhadinha, e aí quando ela começa a fazer, ela vai fazendo com muita cautela, porque ela quer ligar cada pontinho perfeitamente. Mas aí, quando ela vai ligar o quarto pontinho, ela percebe que ficou um pouquinho torto, e aquilo já gera uma raiva, ela começa a gritar, eu não acredito, porque eu não consigo. E o nível de desespero, o nível de frustração muito grande. Quando os pais acabam colocando essa criança numa situação de apaga e faz de novo, você consegue, mas assim, colocando como se fosse uma obrigação que ela tem que desempenhar, com um nível de expectativa alto e que ela não tem margem para errar, provavelmente eles vão estar reforçando essas características de perfeccionismo direcionadas a ela mesma. Então, está muito associado a essas práticas parentais. Como que os pais vão auxiliando ou vão dando um modelo a respeito dessa maleabilidade, de que faz parte da condição de ser humano a gente cometer algumas falhas e a gente errar, e isso não nos torna menores, ou isso não nos torna inferiores, isso não nos torna incapazes, né? Afinal, a gente aprende através do erro. E para o superdotado, o erro é um pesadelo que não passa nunca, né? Errar está associado a fracasso, errar está associado à imperfeição. E o superdotado sempre vai buscando compensar esses erros. Então, pais que acabam tendo condutas punitivas, de julgamento, e sempre querendo que o superdotado cada vez desempenhe melhor e se supere, ultrapasse os seus desafios, dependendo do tom que é feito esse direcionamento, esse incentivo, o superdotado vai começar a interpretar que ele não tem margem para ser ele mesmo. Ele não pode estar cansado, ele tem que fazer 20 exercícios por dia, ele precisa estar sempre desempenhando. Se os pais conseguem direcionar de uma forma mais equilibrada, filho, fez um pouquinho assimétrico o teu traçado,
Ué, faz parte. Olha como que é a minha letra até hoje. Até hoje eu não consegui fazer o R redondinho, fazer o O perfeitinho. Isso faz parte. Tem habilidades que nós desenvolvemos com muita facilidade. A gente se destaca, tem habilidades que a gente vai conseguir ser mediano ali e não tem problema nenhum em relação a isso. Então, quando esse perfeccionismo, ou essa frustração, ela é acolhida e é tratada com naturalidade, o superdotado vai conseguir entender que isso faz parte e que isso não é para ser levado com um nível de reatividade e de incômodo tão grande. Em contrapartida, quando os pais são extremamente rígidos, né? A criança às vezes atrasou 5 minutos para sair da cama, os pais já começam: você está atrasada, eu não acredito nisso, que falta de respeito, porque eu esperava mais de você. Esse tipo de conduta e exatamente frases marcam tanto a vida do superdotado, a ponto deles trazerem isso 20, 30, 40 anos depois e citar exatamente o que foi dito, qual era a roupa que o pai estava vestindo, como é que era o azulejo da cozinha e principalmente qual foi a emoção que o superdotado sentiu no momento em que veio aquele julgamento ou aquela punição. Então, é muito comum que os superdotados venham de famílias de alto funcionamento e isso estimule-os a querer crescer, a querer se desenvolver. Um vai puxando o outro nesse nível de complexidade de raciocínio, vai jogando xadrez com o pai ensina matemática e depois o filho ensina algumas outras estratégias da física, por exemplo, para o pai, mas com o tempo isso vai sendo levado com naturalidade, o superdotado vai crescendo de uma forma mais saudável emocionalmente. Então a gente vai percebendo que tem essas nuances, né? Então cuidar sempre com o julgamento, mostrar às vezes raiva diante do erro ou punição diante do erro. Isso vai marcando negativamente o desenvolvimento emocional do superdotado e vai reforçando a crença que ele já possui de que ele precisa performar 100% no menor tempo possível e ser mais produtivo que a maior parte das pessoas, porque afinal ele é inteligente. Então, esse nível de cobrança só vai aumentando uma insatisfação e um sentimento de insuficiência. Cada vez mais eu percebo que os pais, e eu acho isso muito legal, que os pais estão muito mais trabalhando através de práticas parentais de disciplina positiva, estão sendo mais acolhedores, mas às vezes pais que estão muito rígidos cognitivamente ainda acabam pecando nesse sentido do julgamento, com comentários, um olhar, uma frase não dita já é o suficiente para desencadear aquele nível de ansiedade, de hipervigilância. Então, esses são alguns padrões de família que a gente vai percebendo, sabe? Sim, e acho também a hora que, né, quando você diz ali, né, desse padrão, né, que o pai aponta o erro, desses pais mais punitivos, ou pais, né, que são hiperdemandantes, né, e essa criança ali, ela começa a ter algumas crenças sobre ela, é muito comum, né, a gente pensar que o perfeccionismo, ele vem para tampar um buraquinho, né? E geralmente ele vem para tampar essa sensação da minha falha, ou que eu não posso falhar, né? Que é feio eu falhar, que é feio eu errar, se eu errar eu vou ser punido, né? Então, geralmente Tá. é uma conduta que ela vem, né? E dentro da terapia do esquema, quando a gente pensa, né, na postura do perfeccionismo, a gente tem, né, um esquema inicial desadaptativo que basicamente, né, vai incluir o perfeccionismo e vários outros comportamentos que a gente foi falando aqui, né, da autocrítica, da autoexigência, da sensação de pressão, que é os padrões inflexíveis, né, barra postura rígida e exagerada. Mas nós sabemos, né, que esse esquema é um esquema lá dos últimos domínios, né, que está ali para compensar, né, a dor de outros esquemas. E quando você foi contando aqui, né, eu fiquei pensando que talvez algumas práticas, talvez alguns comentários, talvez algumas experiências que esse superdotado vivenciou ao longo da vida faz com que ele se sinta defectivo, né? E geralmente, né, os padrões inflexíveis que eu falei para vocês anteriormente, vêm para compensar a defectividade, né? Vem também para compensar a privação emocional, vem, mas é muito mais comum compensar a defectividade, né? Eu não quero sentir que eu não Uhum. sou bom o suficiente, por isso eu vou ter uma atenção muito excessiva a todos os detalhes, vou fazer esse projeto muito perfeito, porque ninguém nesse mundo vai apontar que tem um defeito nesse projeto que eu desenvolvi, né? Então, ninguém
vai descobrir, Uhum. né, que eu, sei lá, né, que eu tenho um erro, que eu não sou boa o suficiente, que eu não tenho valor, né? Muito pelo contrário, né? Vou ter um grande reconhecimento em relação àquilo que Sim, eu estou fazendo. E eu acho, gente, que, né, é muito importante que a gente entenda, né, os padrões inflexíveis, justamente para a gente compreender o perfil de funcionamento, né? A gente volta para a infância para a gente exato. entender como isso foi construído, mas na vida adulta, né, como a Áurea já falou, né, da funcionalidade ou disfuncionalidade, nós também sabemos, né, que pelo funcionamento da personalidade desse superdotado, é muito comum, né, ele ter os padrões inflexíveis superativados, né? Eu acho que até, por exemplo, Sim. né, em tratamentos de psicoterapia, ou às vezes até na avaliação neuropsicológica, eu acabo aplicando, né, o teste de terapia de esquema, que avalia, né, os esquemas, e Uhum. geralmente, né, quase ali 90 e poucos por cento volta com os padrões inflexíveis ativados, né? Então, o que que são esses padrões inflexíveis? Eu até trouxe, gente, para a gente, né, pegar aqui a definição desse livro de terapia do esquema para crianças e adolescentes, que eu acho que faz uma síntese, né, muito bacana de tudo que a gente está falando aqui, né, mas acaba também ampliando aí esse sofrimento, né, para a gente pensar também no impacto disso aí na vida adulta. Então, quando a gente pensa nos padrões inflexíveis, a gente está dizendo o quê? Né? Que esse paciente, que esse superdotado, para evitar a crítica ou a vergonha, que é exatamente o que eu falei para vocês, né? A defectividade, ele esforça-se excessivamente para atingir padrões internalizados, elevados de comportamento e de desempenho pessoal e profissional, né? Justamente que a Áurea tinha falado anteriormente. Pessoas que têm esse esquema frequentemente experimentam sentimentos de. Agora vocês vão pegar os dedinhos das mãos aí e vão começar a fazer o check, né? Pressão, né? Quem aí se sente pressionado, né? Dificuldade para relaxar, dificuldade para desacelerar, crítica exagerada em relação a si mesmos. Esse esquema ele acaba comprometendo o indivíduo em diversos aspectos da vida, no prazer, no relaxamento, na saúde, na autoestima, no sentimento de realização, porque nunca vai estar bom o suficiente, né? Vamos pensar num perfil acadêmico, né? Ah, eu fiz uma revisão sistemática da literatura. Ah, mas já surgiu outros artigos, né? Então, assim, isso é uma coisa infinita, né? E é um sofrimento que gera, né, ali um gasto de energia muito significativo, que afeta o desempenho, a sensação de bem-estar, né? Os relacionamentos ali também acabam não sendo satisfatórios, né? Alguns padrões são observados nesse comportamento. O perfeccionismo, que é isso que a gente está falando aqui agora, né? Está incluso, então, dentro dos padrões inflexíveis. A atenção excessiva aos detalhes ou tendência a subestimar a sua capacidade, né? Por isso que a gente fala ali da defectividade. Regras rígidas internalizadas ou até inflexíveis em muitas áreas da vida desse indivíduo, né? Como pode ser aspectos morais, como aspectos éticos, aspectos, né, culturais ou então religiosos, né? Se eu não fizer tais práticas religiosas desse jeito, né? Se eu não, né, se é um superdotado lá que faz uma ação voluntária, né? Ele tem essa sistematização, se eu não ajudar tantas famílias, né? Então tem, de fato, algumas regras rígidas. E a preocupação com o tempo e a eficiência, né? Eu acho que aqui define o superdotado para que mais coisas possam ser realizadas em menos tempo, né? Eu acho que é outra definição do superdotado, a busca constante por conquistas e realizações importantes. E aqui, nesse livro, ele traz, né? Basicamente assim, qual que é a receitinha então, né? Se eu tenho tudo isso que você falou, Poli, né? Se eu tenho tudo isso aqui que a Áurea está falando também, qual que é a receita, né? Para eu cuidar desse meu lado, né? Então, existem algumas necessidades que precisam ser supridas. A gente está falando de um outro que incentive a minha espontaneidade, né? E a relação social com outros indivíduos, porque é na relação social que a gente vai perceber que o outro também falha, que o outro também cansa, né? Que o outro não produz igual um robô, né? Que o outro
sei lá, para o trabalho e vai se divertir, vai passear com o seu cachorrinho, né? Que tem outras coisas na vida que são mais importantes do que produzir, né? E geralmente a espontaneidade, né, ali em contraponto a essa perfeição, né? Então, lidando com esse ideal da perfeição, né? Que eu acho que também é muito comum na superdotação, né? Esse indivíduo ter uma angústia por esse perfeito comportamento em todos os contextos, né? Assim como a Áurea falou, direcionado ao outro, direcionado ao meu rendimento, direcionado à minha vida pessoal, ao meu próprio peso, à minha alimentação, a muitas coisas, né? E isso gera um desgaste, né? Que pode de fato levar a quadros, né, de adoecimento ali na vida adulta, né? Isso é o que a gente tem visto, né, como clínica, agora falando, né, muitos casos de fato de adoecimento. Quando a gente fala, Áurea, né, nesses adoecimentos, nesses impactos, né, como que tudo isso, né? Então a gente entende que o perfeccionismo ele está dentro desse padrão inflexível, né, que é um funcionamento de uma Uhum. personalidade, né, que não vai deixar de existir, que não vai deixar de funcionar assim. Mas como que a gente pode Uhum. cuidar disso, né? Ali no livro ele traz algumas dicas para gente, mas como que esse superdotado que está aqui hoje assistindo a gente, como que ele pode, né? Não tem como a gente mudar de uma hora para outra, né? São pequenos hábitos que vão construindo, né? A gente ali mudando o nosso funcionamento. Que coisas que são importantes, né? Da gente refletir agora para que de fato, né? Esse superdotado que está aí do outro lado assistindo a gente pense, epa, né? Talvez, né? Tá na hora de pensar sobre isso. Talvez eu tô com um perfeccionismo muito exacerbado, né? Talvez eu tô fugindo de coisas ali porque eu tô tendo essa prática, né? Ou talvez eu tô paralisado, resignado, né? Não tô conseguindo atingir meus potenciais porque, né, eu não consigo, de fato, confrontar esse funcionamento, né? E quando a gente fala, né, nos esquemas, a gente fala em ativações. Tudo isso que eu falei para vocês, né, gera uma ativação no nosso sistema límbico muito desconfortável, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente como acolher que a gente funciona assim, né? Que a gente né, tem essas regras rígidas, esses padrões de comportamento e como cuidar disso, né? De uma forma preventiva, né? Ou de uma forma interventiva, né? Se eu já estou no sofrimento ali de um esgotamento, de um burnout. Uhum. É, é uma construção, lidar com o perfeccionismo é uma construção de vida, né? Porque, num primeiro momento, o superdotado é reforçado por ser perfeccionista. Então, a sociedade admira aquele perfeccionismo. Olha que bonitinho, o quarto dele é arrumado. Olha como a letra dele é perfeita. As canetinhas são alinhadas de acordo com o espectro de cores do arco-íris. Olha como é bonito. Ele é todo certinho, ele não gosta de se sujar, né? Então, inicialmente existe um reconhecimento e uma valorização da sociedade, das professoras, da família, da escola, tarará, em relação a esse perfeccionismo, o que vai reforçando a crença de que se eu sou perfeccionista, eu sou benquisto, sou admirado e valorizado pelas pessoas. Então, num primeiro momento, a gente tem que entender assim, o perfeccionismo, ele faz parte de uma característica da superdotação e está associada à construção da personalidade do superdotado. Então, se a gente for olhar lá as facetas de personalidade da teoria dos 5 grandes fatores de personalidade, Big Five, a gente vai entender que existem duas facetas de personalidade que estão mais presentes, que a gente observa mais comportamentos associados ao perfeccionismo. O primeiro deles é a conscienciosidade, que está associado a um padrão de produtividade, organização, que é mais ou menos o conceito que eu falei para vocês antes de perfeccionismo adaptativo. Então, pessoas que têm um alto nível de conscienciosidade são pessoas práticas, resolutivas, extremamente ordenadas e que têm um pensamento estruturado para conseguir conciliar diversas demandas. Então, pessoas que têm um alto nível de conscienciosidade vão perceber que conseguem gerenciar diversas situações e conflitos, porque sempre tem uma antecipação, tem uma ordem, tem uma categoria, tem uma sequência, um encadeamento de ideias muito coerente.
Beleza. Agora, pessoas que têm um padrão de conscienciosidade e também têm um padrão de neuroticismo, que é outra faceta da personalidade que está associada ao perfeccionismo e à superdotação, são pessoas que estão mais propensas a sentirem emoções negativas. Então, o nível de emoções de ansiedade, desconforto sensorial, de sentir um incômodo muito grande, uma tristeza exacerbada. Então, quando a gente tem um nível de conscienciosidade alto, a gente consegue resolver, ser ordenado, entregar, performar muito bem. Agora, quando a gente tem os dois muito altos, a gente sente emoções de forma muito intensa, que é o próprio superdotado, vamos dizer assim. Hoje, na literatura, a gente ainda não tem um consenso de que o superdotado apresente essas duas facetas de personalidade em nível exacerbado. Mas se a gente for olhar no nosso dia a dia de consultório, se a gente for olhar, e inclusive começar a aplicar os instrumentos de personalidade, a gente vai perceber que provavelmente eles vão apresentar esse mesmo resultado. Então, quando a gente olha do ponto de vista do neuroticismo, são pessoas que vão se frustrar, se indignar, sofrer frequentemente de forma muito intensa por gatilhos ou fatores desencadeadores que são muito pequenos, né? E é o que a gente percebe ali associado à intensidade, à sensibilidade também. Então, na superdotação, olhando do ponto de vista de intervenção ou de soluções para lidar com esse perfeccionismo, a gente pode entender que o aspecto da regulação emocional é fundamental, olhando do ponto de vista de que as emoções são sofridas no corpo e esse corpo precisa de uma certa rotina, então precisa estar alinhado, né? Como a Poli sempre fala, os ingredientes do bolo, né? Então a gente precisa, assim, para esse bolo estar fofinho, para esse bolo estar macio, para esse bolo estar docinho e agradável, a gente precisa ter a base do nosso corpo, a base da nossa cognição é o corpo. Então, para a base estar organizada, a gente vai precisar de prática de esporte, regulação do sono, vamos precisar estar alinhados com os nossos sentimentos. E para alinhar, lidando com esse perfeccionismo, com essas dificuldades, a gente vai precisar desenvolver a visão de que o perfeccionismo, geralmente, ele faz com que as pessoas tenham uma visão do perfeccionista daquela pessoa intocável, daquela pessoa muito correta, daquela pessoa admirável, mas que muitas vezes não tem uma ligeira falha que conecte com o outro, né? Inclusive, já dizia aquela pesquisadora Brené Brown que a vulnerabilidade ela aproxima. Então, quando eu percebo que tem algum pontinho ali que pode ser que conecte com o meu, porque eu percebo uma certa imperfeição, eu percebo uma certa dificuldade. Ouvindo a Poli falar, me identifiquei. Aí eu penso, puxa vida, a Poli me entende, porque ela tocou exatamente no aspecto que me incomoda, que é a minha vulnerabilidade. Quando eu mantenho um papel de intocável, de perfeitona, de inatingível, dificilmente eu vou conseguir me conectar com pessoas. E se eu não me conecto com pessoas, dificilmente eu vou conseguir elaborar as minhas dificuldades também. E que é algo que acaba acontecendo com muitos superdotados. Então, a primeira coisa que eu diria é: permita mostrar a sua vulnerabilidade, desvele essa vulnerabilidade para pessoas que são confiáveis, pessoas que entendem o que você sente, que sentem o que você sente, que compreendem sobre isso. Permita ser acolhido também, né? As nossas falhas compõem quem a gente é. As nossas falhas nos tornam pessoas mais humanas, nos tornam pessoas mais empáticas também. Porque às vezes o meu calcanhar de Aquiles é o mesmo calcanhar de Aquiles da outra pessoa. Mas se a outra pessoa não sabe que eu sofro com isso, como é que a gente vai sintonizar, né? Então é se aprofundar nessas profundezas da maré de ser superdotado e conseguir olhar para essa dificuldade, aceitar, reconhecer e falar: eu quero mudar, eu quero expor, eu quero me permitir errar de vez em quando, né? Então, às vezes, a gente tem os hiperfocos. Se eu gosto muito de uma área, provavelmente eu vou querer ser muito bom, eu vou querer me desenvolver muito naquela área. Eu posso me permitir me desenvolver, mas eu também vou olhar com essa maleabilidade de um ser humano. Eu não preciso ser o melhor em tudo, eu não preciso desempenhar 100% sempre, porque afinal nós temos oscilações que são naturais do nosso organismo, que são naturais da nossa natureza. E a gente tem que lembrar que nem Jesus Cristo agradou a todos. Todo mundo teve falhas e todo mundo vai continuar tendo falhas, mas são as falhas que acabam fazendo com que a gente seja
mais humanizado, que a gente conecte com as outras pessoas. Então, a primeira, eu diria, aceitar esse perfeccionismo, trazer essas crenças, né? Em que momentos que eu percebo que esse perfeccionismo se fica mais ativado, fica mais exacerbado, com quais pessoas, porque geralmente o perfeccionismo, é como a Poli comentou, é uma tentativa de camuflar a minha vergonha, as minhas falhas, o meu medo de errar, a minha insegurança. Então eu tento ser muito bom naquilo para que ninguém descubra que na verdade eu não sei nada. Esse é o medo do superdotado, né? Só que o que acontece de fato é que o superdotado sabe muito sobre muitas coisas, mas às vezes ele não consegue porque ele não se sente aceito naquele grupo. E aí ele precisa ser muito, desempenhar muito bem, falar muito bem, expor muito bem seus projetos, ou ele se cala e se isola totalmente para passar despercebido, porque aí o perfeccionismo não se exacerba tanto. Então, eu diria o caminho da aceitação, entender nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Tem momentos em que ser ligeiramente leve, flexível, vai trazer um resultado muito mais saudável e satisfatório. Porque a gente conecta com a espontaneidade, com os momentos de relaxamento, a gente não vai conectar quando a gente está 100% tenso e tentando se esforçar para ser muito bom nas coisas, né? Não sei, Poli, o que mais que você pensa nesse sentido de estratégias, né? Porque e eu também digo que as estratégias são muito individualizadas. Às vezes a gente pode propor algumas ideias aqui e não necessariamente vai funcionar. Então depende de cada pessoa. Eu diria, esteja atento aos teus pensamentos, ouça o que você diz para você mesmo. Tua mente tem que ser o lugar mais satisfatório que existe no mundo, porque é ela que vai estar com você todo dia. Não é o teu trabalho, não é a pessoa que fica te julgando ali do lado, é a nossa própria mente. E a gente precisa construir um terreno fértil para estar bem, para se sentir satisfeito e dar margem para ser humano e errar às vezes, e atrasar às vezes, e falar uma palavra errada, ou fazer uma piada sem graça. É mais ou menos nesse sentido. Eu fico pensando, Áurea, que é como se, né, trabalhar com esse aspecto do nosso comportamento depende só de nós, né? Porque de fato, igual você falou, né, tá dentro do nosso funcionamento, né? Ninguém tá cobrando pro superdotado que ele precisa fazer um trabalho assim, assim, assado, né? Ele tá se cobrando. E a gente pode pensar nisso, né? Assim como é nosso, né? Tem a sua facilidade e tem a sua dificuldade, né? Assim como um processo de emagrecimento, né? Depende de você. Depende de você fazer atividade física, fazer lá dieta, fazer, né, várias coisas. E o que eu fiquei pensando, né? As nossas escolhas, né, elas são importantes. Então, a gente pode pensar que um processo, eu quero emagrecer, pode ser comparado com um processo, eu quero ser, sei lá, né, quero funcionar com menos desse perfeccionismo patológico. Eu fico pensando que dar limites, assim como a gente opta, né? Não vou comer esse docinho agora depois do almoço, não vou ir àquele restaurante, né, que tem a coisa mais gostosa do mundo, mas que nesse momento eu não posso, né? Então, da mesma forma, os limites são importantes, né, para a gente também trabalhar com essa característica, porque, né, de fato, acho que o superdotado ele acaba pela curiosidade, pela vontade de conhecer, pelo hiperfoco, perdendo essas limitações sobre o próprio comportamento dele, né? Então, perdendo até no próprio corpo, né? Meu corpo está dando sinais que eu preciso ir ao banheiro, que eu tô com fome, né? Então, de fato, essa atenção mais do próprio corpo, né? Ah, nossa, agora tá dando até dor de cabeça, né? Já fiquei aqui 3 horas nisso. Então, percebam o corpo de vocês e deem limites ao seu corpo também, né? No sentido de que determine, né, os horários, né? Organize talvez ali melhor a sua rotina, né? Determine que critérios que precisam ter, né? Eu lembro agora, a hora que, por exemplo, quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, eu queria fazer muitas coisas, né? E aí, o que que a minha orientadora fez? Ela fez um recorte, né? Falou, Poli, não precisa fazer isso, né? Então, às vezes, claro que a nossa voz crítica vai falar, não, você tem que fazer 50 linhas de laudo, né? Mas eu preciso escrever 50 linhas de laudo? Não, né? Eu preciso ter um laudo que faça sentido ali para aquela ocasião, né? Então, às vezes, a gente está
né, tão enraizado nessa voz crítica, nessa voz demandante que a gente ouviu, né, e que talvez a gente funcionou a vida inteira, que nesse momento a gente não está conseguindo se conectar com a nossa necessidade, né? Talvez hoje, talvez lá no passado eu conseguia ter um tempo de escrever 50 linhas, mas hoje eu tenho tempo suficiente de escrever 10 linhas, né? Então, acho que dar limites a nós mesmos é o principal desafio, mas também é a principal ferramenta, né? Porque só depende da gente, não depende tanto do outro, né? Claro que um processo terapêutico nos auxilia, né? Que uma aula, a live, né? O podcast, tudo isso nos auxilia a compreender esse funcionamento, mas depende da gente, né? Depende aí do nosso funcionamento. E além disso, gente, eu acho que além desse fato, né, de que depende do nosso próprio funcionamento, eu acredito também, né, que talvez a gente tenha funcionado de uma forma essa vida inteira, né? Então, esse é o jeito que o meu pai funciona, esse é o jeito da minha família. Todo mundo conseguiu galgar muito tendo esse funcionamento, né? E Poli, eu acho que o grande medo dos superdotados é isso. Poli, se eu tirar esse meu modo, quem vai ser eu? Né? Eu vou deixar de ser eu vou deixar de ser produtiva, eu vou deixar de ganhar o prêmio, eu vou deixar de, né, estar no topo da minha carreira e você não vai, né? E eu acho que a gente precisa, de fato, construir um novo script que faça sentido para esse momento do aqui e do agora, né? Talvez você está funcionando agora com um script passado que não te serve mais, né? Com uma receita que não te serve mais e que a gente precisa olhar para ela e pensar, opa, né? Não, você precisa desligar esse computador 6 horas da tarde e ir fazer uma caminhada e levar o seu cachorrinho dar uma volta no quarteirão, né? Ou você precisa, sei lá, a cada 1 hora levantar para ir ao banheiro, né? Para tomar um ar, dar uma volta pela casa, ou sei lá, fazer alguma outra coisa. Então, esse script é pronto? Não é pronto, né? Eu e a Aura estamos falando aqui algumas coisas? Estamos, né? Se vai fazer sentido ou não para vocês, pode ser que faça, pode ser que não faça nenhum sentido, que vocês tenham que encontrar outras estratégias, porque talvez vocês já tentaram essas que a gente falou aqui e não deu certo, né? Então também tá aí a nossa flexibilidade, né, de ter tentativas, né, que vão de encontro com aquilo que a gente deseja, né? A gente não consegue, talvez, pensar numa folha, né? Que vai assim, ah, gente, então vocês têm que trabalhar tantas horas, fazer assim, assim, assado, né? Não tem como a gente fazer isso, né? Porque não existe. Então, justamente, né? Eu acho que aí o processo de autoconhecimento, né? O processo de conhecer a minha própria história, conhecer que essa norma rígida que eu sigo não é minha, é da minha família e tá tudo bem, né? Eu não quero seguir esse padrão do funcionamento deles, né? Ou eu não quero seguir o padrão de funcionamento do meu chefe, da minha chefe, né? Então, eu acho que tudo isso acaba sendo muito importante. E se tivesse, né, como um resumo de tudo isso seria, né? Criem os próprios script de vocês, porque talvez, né, o script que você estava funcionando nesse momento talvez não lhe cabe mais, né? Então pense, é como se fosse uma roupinha, né? De vez em quando, né, a gente tem que fazer aquela análise do nosso guarda-roupa e ver o que serve, o que não serve, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente usou, o que a gente não usou, né? É basicamente isso que vocês vão ter que fazer agora, né? Essa análise no guarda-roupa de vocês, o que que cabe agora? Ah, agora eu tenho 3 filhos, né? E será que é justo comigo ter que fazer 3 PowerPoints, sendo que, né, eu tenho 3 filhos que precisam da minha atenção? Então, é um questionamento para a gente pensar, né? E eu vejo que, às vezes, né, a gente tem que, de fato, pôr na balança tudo o que a gente está fazendo naquele momento, né? É o trabalho, é os filhos, é o relacionamento, é o doutorado, é o mestrado, né? São muitas coisas que nós adultos temos que cumprir, de muitas tarefas que a gente tem que cumprir, e que a gente vai ter que avaliar, né? Quais são nossas prioridades, né? O que que é importante para a gente nesse momento e o que que não é tão importante, o que que dá para a gente fazer o mínimo e o que que dá para a gente fazer o máximo, né?
Então, acho que tudo isso são reflexões que são importantes, de fato, da gente avaliar, né? Para, de fato, construir um novo script. Perfeito, Poli. Você estava falando e eu pensei aqui numa analogia, né? Que assim como um livro ele nunca está pronto, ou seja, a Poli que produz, né, escreve tudo, sabe bem. Cada vez que você escreve um capítulo, você relê e você pensa, não tá bom o suficiente. Eu devia ter usado essa informação. Eu acho que faltou esse detalhe. Um livro ele nunca vai estar pronto, porque a gente sempre quer trazer mais informações, enriquecer e corrigir mais um detalhe, um detalhe, um detalhe. Pode passar a tua vida escrevendo um livro que em algum momento você gostaria de ter corrigido mais alguma etapa, algum capítulo, uma frase, seja o que for. Então, assim como um livro nunca está pronto, nunca estaremos 100% completos. Foi o pensamento que eu desenvolvi agora. A gente sempre vai ter algo a desenvolver, a gente sempre vai ter algo a crescer. E a gente precisa aceitar que esse crescimento é inerente da nossa condição de ser humano. Então, às vezes eu vou conseguir flexibilizar mais em relação aos atrasos, aos horários das pessoas que eu convivo, mas em alguns momentos eu vou sentir a necessidade de ter um nível de performance no meu hiperfoco. Então, no meu hiperfoco, eu vou querer crescer, eu vou querer me desenvolver, tarará, mas eu preciso ter essa disciplina de perceber o quanto isso está me drenando, o quanto isso está me recarregando, o quanto isso faz sentido para mim. E utilizar, às vezes, um questionamento que diz assim: essa atitude me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero me tornar, que eu quero ser? Sabe? Porque se é uma postura de uma rigidez, se é uma postura de muito questionamento, se é uma postura de pressão e de insegurança, de sentimento de insuficiência, é essa pessoa que eu quero ser daqui a 10 dias, daqui a um ano, daqui a 50 anos? Provavelmente não. E aí, se não é, então eu preciso recalcular essa rota, traçar um novo script, né? Transcrever um novo script e pensar o que eu preciso desenvolver em termos de flexibilidade nesse sentido. Às vezes eu digo assim, se permita fazer concessões, se permita dar a voz para o outro, se permita não estar no controle e seja um observador da cena. Sinta como pode ser isso. Pode ser que você se surpreenda e seja bastante agradável. E aí a gente vai conseguindo trazer esse nível de espontaneidade, de relaxamento, de leveza, em alguns momentos a gente vai ter aquele nível de produtividade e vai ter aquele nível de cobrança um pouco maior, mas que cada vez isso não me drene, não me sugue, não seja num nível desadaptativo, que traga prejuízos para a minha vida. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, que a gente consiga ser um pouco pássaro e um pouco peixe, quem sabe, né? A gente consiga transitar em diversas atmosferas e contextos e conseguir conviver com esse nosso lado que traz muita coisa boa, mas também traz algumas dificuldades, né? E acredito, Aura, que basicamente é também a gente reconhecer, né, que em momentos específicos da nossa vida, esse padrão de funcionamento foi muito importante para que a gente sobrevivesse, para que a gente tivesse um bom rendimento, né? Os meus padrões inflexíveis foram muito importantes para que eu conseguisse, né, finalizar a faculdade, entrar no mercado de trabalho. Mas hoje, né, que eu já consegui, já estou em outro lugar da minha vida, num outro cenário, com outros atores, com outras pessoas ali em volta, será que eu preciso manter esse mesmo padrão dessa forma, né? Então é o que eu penso, né? Então, talvez lá no trabalho, né, quando eu trabalhava, eu tinha um destaque, mas hoje eu tenho, que nem o exemplo que eu dei, né? Hoje eu tenho 3 filhos, 2 filhos, será que eu preciso manter esse mesmo padrão, né? Então é esse questionamento que a gente tem que fazer. E eu fiquei pensando aqui, a hora para a gente finalizar, que quando eu fui abrir, né, de um relato mais pessoal meu, de quando eu fui abrir a turma da autoterapia, né, e eu tava assim, não, porque já existe muitos projetos, né, tem pessoas já falando sobre isso, né, o que eu vou trazer não vai ser nada de novo, mas o que eu vou trazer, o que eu queria trazer é muito grande, eu não consigo fazer, como que eu vou estruturar tudo isso e tal, né? Então, eu lembro que esse perfeccionismo, ele me paralisou, né? Me de fato colocou numa posição, não, não vai dar certo, porque o que eu quero fazer é muito grande, né? Vai gastar muita energia, eu vou ter que ficar, sei lá, né? Hoje a autoterapia tem mais de 40 horas de gravação, né? E eu queria, pelo meu perfeccionismo, gravar isso na sexta, no sábado e domingo, né? E aí, até eu
pensar numa estratégia que se enquadrasse, né, aquilo que de fato fazia sentido para mim, que cabia na minha agenda, demorou, sei lá, 6 meses para eu conseguir pensar numa estratégia. Ah, então eu posso, né, gravar uma aula por semana, 2 horas por semana, né? Então, até eu chegar a esse pensamento, foi um processo, né? E para eu mostrar esse meu produto, né? Esse meu curso que eu tinha e começar a divulgar ele, eu lembro que um dia eu cheguei na terapia e eu falei, mas já existe isso, né? Já existe cursos para superdotados, né? É, e aí esse era o meu grande questionamento, né? Esse medo, né, me levava a uma paralisação, um pensamento de que eu precisaria fazer muito mais, né? De fato, não existia nada em terapia do esquema, nada no sentido que eu estava estruturando, mas o meu pensamento de defectividade fazia eu acreditar que de fato já existia, né? E aí, eu lembro que a minha terapeuta falou assim para mim: Poli, quando você vai no mercado, você entrou no mercado, você vai lá para a ala de produtos cosméticos, né? Você vai na ala de shampoos. Tem um shampoo só? Ou tem, sei lá, centenas, né? Dezenas de shampoos? Então, às vezes, né, é justamente isso que a gente tem que olhar, né? Talvez naquele momento, esse perfeccionismo vai levar a gente a um projeto, né? A gente não precisa aprimorar esse projeto para, sei lá, né? Vamos pensar numa marca, né? Talvez aquela marca de shampoo, ela não ficou pensando em como aprimorar aquele shampoo. Ela criou outros shampoos diferentes, né? E hoje, quando você vai, sei lá, de cada marca, tem, sei lá, 10, 15 shampoos, né? Então, acho que isso também é importante aqui da gente pensar na superdotação. Saiba que, né, existe lugar para todo mundo e existe qualquer lugar, né, para gente, para você, de fato, né, expor o seu potencial, criar os seus projetos, fazer as coisas que você tem desejo, né? E saiba, né, que de fato tem vários shampoos, né? E não é que um é melhor que o outro. Um atende mais a minha necessidade do que o outro, né? Quem tem cabelo de um jeito vai usar um tipo, quem tem cabelo de outro jeito vai usar outro tipo, né? Os gostos são muito peculiares. E mesmo assim, eles estão lá todos enfileirados um do lado do outro, né? Não tá um na frente do outro, né? Então, acho que isso também é algo para a gente pensar na superdotação. Eu vejo muitos superdotados, de fato, com muito medo de, né, demonstrarem o seu potencial, ou de exporem ali, ou de criarem, ou de fazerem algo diferente, justamente, né, por esse medo que leva a uma paralisação, né, que leva ali um mecanismo mais de resignação, né, de não querer ali, de Uhum. fato, aceitar aquilo como verdadeiro, mas isso acaba impedindo ele de se tornar um novo shampoo, né, um shampoo diferente que vai ter gente que vai adorar aquele shampoo e que vai usar aquele shampoo a vida inteira, né? Exatamente. E isso faz toda a diferença. Eu Uhum, fico pensando assim, se você, Poli, com toda a tua história de vida que eu conheço, e com vários padrões, assim como eu, padrões inflexíveis, postura rígida e exagerada em alguns contextos, conseguiu flexibilizar e fazer um projeto extraordinário. Você sabe que eu sou fã pra caramba, né? Do autoterapia e de tudo que você vem desenvolvendo. Se você conseguiu fazer isso, sendo superdotada e passando por tudo isso, e conseguiu relativizar e trazer tanto benefício para a vida de tanta gente, eu fico pensando quantas pessoas que vão ouvir, que estão aqui com a gente, vão conseguir se desenvolver também, porque isso é uma grande inspiração, isso é um modelo, isso mostra que é possível conseguir relativizar, que é possível ter uma vida mais equilibrada, é possível ser perfeccionista e ainda assim se permitir errar ou não ser 100% em alguns momentos, né? Então é algo, é muito bonito, é inspirador mesmo. uhum. E eu até me emociono, Áurea, porque quando eu tomei consciência disso, eu já estava, sei lá, né, faltando 2 aulas para terminar de gravar todas as aulas de terapia do esquema. E aí Eu lembro. eu comecei a colocar assim, eu peguei um papel, né? Porque aí o que que aconteceu? Eu tive uma ocasião imprevista que eu gravei uma aula inteira e essa aula não saiu áudio, porque deu um problema no meu microfone e eu perdi essa aula, e era 2 horas. E isso me levou a um caos, né? De fato, meu Deus, eu perdi esse tempo, e daí os meus padrões inflexíveis.
agora você vai ter que fazer de novo, daí tem o tédio, né? E aí eu peguei um papel e comecei aula um quanto tempo? Aula 2 aula 3 aula 4 5 6 7 né? Tava lá na aula 20 já. E aí eu fui pontuando, né? E aí naquele dia eu olhei para tudo, né, que eu tinha feito ali durante todo aquele processo, um semestre inteiro, e eu percebi que de fato eu tinha conseguido flexibilizar, né? E que de fato eu estava conseguindo entregar o que eu queria entregar na qualidade que eu queria entregar, e eu não tinha me matado para isso, né? E de fato eu tinha pensado numa posição, né, num comportamento que era realístico, porque antes era irreal. E aí, vendo ali, eu até ri, eu falei, meu Deus, né? Como que eu imaginei que no final de semana eu ia ser um ser extraterrestre, um robozinho que eu ia conseguir gravar, porque 2 horas de gravação já cansava muito, né? Imagina só gravar, sei lá, 3, 4 dias direto. Então, às Sim. vezes, o superdotado ele tem essa meta tão irrealista que ele acaba também não reconhecendo as suas necessidades, né? E saiba que é possível, né, pensar, mas é exatamente isso, a gente tem que fazer um novo script. E quando eu vi, nossa, eu fiz um novo script, né? Eu não posso fazer assim, então eu vou fazer assado, né? Então, acho que isso é importante, né? A gente criar esse novo script e, claro, né, cada ocasião vai precisar desse script novo de um jeito que a gente tem que ir pensando, né? E aí, né, o superdotado que tem muita criatividade tem essa ferramenta, né, também de pensar em boas estratégias de resolução de problema. Exato, exatamente. Existe o plano A e existe o plano real. Às vezes a gente vai É, conseguir extrair, implementar muitos elementos e passo a passo do plano A, mas em outros contextos, às vezes o plano sai totalmente do script e a gente se frustra pra caramba. Mas gradativamente a gente vai aprender, que a gente vai conseguindo desenvolver a mentalidade e uma construção de raciocínio de que, embora, apesar de que aconteceu um problema no meio do meu caminho, eu ainda consigo fazer. Então, eu não preciso de um gasto de energia, de frustração, de irritabilidade, desânimo, porque aquilo aconteceu. Porque, na verdade, todo mundo passa por percalços no meio do caminho. É muito mais sobre como a gente lida com essa dificuldade do que necessariamente a dificuldade em si. Foi um grande aprendizado para você e vai ensinar muita gente isso, justamente porque mostra que é possível, apesar de ter quebrado um, foi disruptivo, quebrou ali a tua expectativa de poder finalizar, porque já tinha feito uma aula ótima, 2 horas estava ótimo, estava bem satisfeito, mas você teve que se reconstruir e aí depois olhar e falar, caramba, depois de uma baita frustração, depois de tudo que eu passei, eu consigo lidar com a minha dificuldade. E isso não tem preço. Às vezes vale muito mais do que o projeto que a gente desenvolveu a aula, enfim, é é, você superando o teu limite emocional de conseguir se acolher, aceitar a diversidade e seguir em frente. Então, apesar do que aconteceu comigo, eu vou reagir, vou lidar com isso de uma maneira mais funcional, de uma maneira mais equilibrada, gradativamente, né? Isso vai me fortalecendo cada vez mais no âmbito emocional. e acredito, Áurea, que, né, é importante ressaltar que as ativações emocionais, né, que surgiram em mim ali, quando eu vi que, nossa, né, as pessoas começaram a falar, pô, ele não tem áudio, né, e eu me deparei com essa situação, né, eu tive que, de fato, acolher aquela dor, né, aquela vulnerabilidade, de fato, veio uma ativação emocional, fiquei com raiva, fiquei triste, fiquei muito chateada, né, mas, né, a lista de evidências que provavam, né, que de fato, por que que eu fiz, né, a contabilização, né, lá de cada aula e tal? Porque era uma lista de evidências que comprovava ao contrário das minhas crenças. Que quando aquilo ocorreu, ativou várias crenças. Nossa, vou ter que fazer algo de novo, né? Como agora Sim. meus insights que eu tive na primeira aula, eu não lembro mais, né? Nossa, não vai ficar tão boa essa aula como a outra que tinha ficado, né? Vou ter que fazer uma coisa chata. Nossa, que chato fazer isso. É tedioso ter que gravar de novo. Vou perder tempo agora do meu final de semana para gravar isso, né? Então, tudo isso, né, que estava em jogo. E quando eu fiz aquela lista de evidências, isso fez com que o meu lado saudável, de fato, fosse fortalecido, né? Olha, Poli, né? Não é que
né, você errou, ou você, né, deveria ter feito isso, aquilo, deveria ter confirmado se o áudio estava funcionando. Mas, né, você gravou tantas aulas e não deu nenhum problema, né? Imprevistos ocorrem, situações assim ocorrem, né, e tal. Então, isso ajudou com que eu fosse construindo talvez uma visão mais assertiva, né, e mais congruente de fato com a realidade. Eu acho que a gente não tinha falado disso, mas agora lembrei, né, que talvez a lista de evidências é uma também estratégia muito importante, né, que evidências que provam, né, que é o contrário desse pensamento, né, que eu sou uma pessoa de valor, que eu sou uma pessoa super esforçada, né, que eu me dediquei para esse projeto, né, que o meu laudo tá super bom, que meu projeto tá super bom, que meu relatório tá super bom, né? Então, às vezes a gente precisa também ter algo mais concreto, né, que nos auxilie. Mas é isso, Com certeza, Poli. Eu ia comentar, tenho mais um minuto? tem, pode falar. Ia comentar uma estratégia que eu passei a utilizar e com os pacientes, que é assim, cada vez que vem um questionamento em relação à sua performance, ao seu desempenho, você vai coletando feedbacks que você recebe das pessoas, seja no trabalho, amigos, relacionamento amoroso, enfim, em vários contextos da tua vida, as pessoas te dão feedbacks em momentos bem específicos. Eu digo assim, tire um print, anote e coloque isso em papeizinhos com o nome de quem deu o feedback e a data. E depois a gente constrói uma caixinha. Inclusive aqui atrás tem uma caixinha, não vai dar para ver, mas tem uma caixinha azul, e nessa caixinha, cada vez que eu recebia um feedback positivo, e eu me questionava, quando eu pensava assim, puxa vida, será que essa sessão foi produtiva? Será que eu consegui trazer uma contribuição para a vida do paciente? Será que ele entendeu essa psicoeducação? Ai, acho que eu não fui boa o suficiente. Cada vez que eu me questionava em relação à minha própria competência, me sentindo insuficiente, eu abro essa caixinha e começo a ler os feedbacks. Então, quer evidências maiores do que a opinião dos outros, em alguns momentos elas podem nos fortalecer também. Então, além de fazer esse exame de evidência, questionando, né, quais são as evidências que mostram o contrário do meu pensamento, a gente usar o feedback das outras pessoas pode contribuir favoravelmente para a gente começar a relativizar e começar a validar toda a nossa produção e a pessoa que a gente é. Afinal, um comportamento não determina quem eu sou. Um comportamento é um comportamento isolado. Pode ser que em um dia eu agi de uma forma que não foi tão coerente com quem eu sou, Uhum. mas isso não torna quem eu sou. Então é saber separar quem eu sou da atitude que eu tive também, né? Que às vezes no meio de uma emoção intensa a gente acaba misturando tudo isso. Que no meio de uma ativação emocional você não vai lembrar disso, por isso que você precisa de outros recursos, né? Que te Exato. lembrem e que confrontem esse pensamento. Áurea, agradeço muito, né? Acho que foi muito bacana a nossa conversa, né? O que a gente trouxe aqui. Agradeço imensamente, né? A sua disponibilidade de tempo, de energia, por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. É uma honra, né, ter você aqui. Já falei isso, né? E repito, que é uma honra mesmo. Fico muito feliz, né? É uma grande alegria também, né? Estar ao seu lado, compartilhar com você, né? Esses insights, as nossas ideias. Então, a gente, né? É cheia de empolgação, gente. Aguarde aí que tem mais coisas vindo por aí, né? A gente está a 1000 por hora por aqui, mas, né? Ficamos por aqui hoje. Eu acho, né? Que a gente vai deixar aqui nos comentários do YouTube, do Spotify, você pode mandar os seus questionamentos em relação ao encontro de hoje, né, a esse podcast, se você ficou com alguma dúvida, assim que possível a gente vai entrar e vai te dar um retorno sobre isso, né? Se vocês quiserem, de fato, né, entrar em contato diretamente com a Áurea, eu acho que seria importante você passar, né, Áurea, ali suas redes sociais. Eu vou disponibilizar aqui no link na bio desse vídeo, eu vou deixar o Instagram da Áurea para vocês clicarem e já serem direcionados lá no Instagram da Áurea. Mas, né, também a Áurea aí faz, né, acompanhamentos se vocês, né, precisarem também. Legal. Tem aquela frase que diz assim, né? Foi tão bonito, tão gostoso, tão vibrante que a gente nem postou e só viveu. E foi isso que eu senti aqui. Foi muito bom. E que bom que a gente gravou esse momento para poder reviver
várias vezes, né? Então é só agradecer, Poli. Sou muito feliz de fazer parte de projetos contigo, de te ter na minha vida também. E sinta-se abraçada virtualmente, mas com muito carinho, muita admiração. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com você e poder contribuir de alguma forma. Então vamos lá. Meu Instagram é psicóloga.aurea Spricigo. Mas se você digita psicóloga.aurea S, provavelmente você já vai me encontrar. E eu estou à disposição para elucidar essas dúvidas e para construir conhecimento com vocês. Agradeço muito esse convite. Para mim é sempre muito proveitoso discutir, debater, refletir com você, Poli, e estou sempre aqui aberta e disposta a contribuir também. Obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço, Áurea. Muito, muito, muito obrigada mesmo. É isso, gente. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero vocês aí na próxima edição. Um beijo a todos. Um beijo, Áurea. Brigadão. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, Beijinhos. tchau. Tchau, tchau.